Beleza, galera. Vamos à tarefinha do seu módulo de número 14. Primeira questãozinha, questão 261. Ela fala que o ponteiro dos minutos, ele dá uma volta completa em 1 hora. Aí ela pede o ômega em graus por minuto. Bom, o tempo que o ponteiro dos minutos leva para dar uma volta completa é 1 hora. 1 hora é igual a 60 minutos. Tá bom? Em graus, o deslocamento angular em termos de graus de uma volta é 360. 360 por 60, isso dá 6 graus por minuto, que está na sua alternativa C. Tá bom? A próxima questão que eu selecionei, questãozinha da Unicamp, questão 363. Ela fala que tem uma máquina que realiza giros com frequência de 300 RPM. Tá bom? Para passar para Hertz, eu dividi por 60. 360, 300 por 60, isso aí vai dar 5 Hz. Tá bom? Aí ele pedia a velocidade linear, ou escalar, ou tangencial, dá na mesma, tá? De um pontinho localizado a 60 centímetros do centro. Vamos lá? Virei 2 pimentas, rasguei a faringe. Virei 2 pimentas, rasguei a faringe. Ok? É a frase que a gente vai usar para decorar essa formulinha, que aliás é a mais importante da aula. Você vai ver que é a que mais vai aparecer aí. Tá bom? Ó, o 2 é da fórmula, o π você usa 3, 60 centímetros é 0,6 metros, e o F era 5. Tá bom? Quando você multiplica isso aqui, você chega em 18. E 18 está na sua alternativa C de casa. Bom, a próxima questão que eu selecionei foi a questão 365, tá bom? Lá na questão 365, o cara que fala que tem uma engrenagem de uma moeda de uma usina de cana-de-açúcar que possui um raio de 1,5 metros. Aí ele falou que essa moeda aí, ela realiza 20 rotações por minuto. Isso significa 20 RPM. Divide por 60, isso dá 1/3 de Hertz. Tá? E ele pediu a velocidade de um ponto da periferia da moeda. Mais uma vez, virei 2 pimentas, rasguei a faringe. Tá? Bom, no lugar do π, deixa indicado porque ele não falou nada. O raio é 1,5 e no lugar do F, 1/3 em Hertz. Tá? Já que o π vale 3, já que ele não falou nada, né? Então não pode substituir o π por 3. Deixa indicado. 2 vezes 1,5 dá 3 em cima e embaixo. Ó, 3 em cima com 3 de baixo, você corta. Π vezes 1 acaba dando π, que está na alternativa A. Tá? Π metros por segundo. Isso dá aproximadamente 3,14 metros por segundo. Tá bom? A próxima questão, questão 266, uma pedrinha incrustou no pneu de um carro. Tá? Imagina que isso aqui fosse o pneu do carro. Isso aqui é uma pedrinha. E à medida que o pneu do carro gira, quando essa pedrinha bate no chão aqui, ó, ela faz um barulho. Tá bom? E esse barulho é ouvido uma vez a cada 0,10 segundos. Então já dá para perceber que o período é 1/10 de segundo. Beleza? E ele perguntou a velocidade do carro. Vamos lá? Ó, primeiro, para você achar a frequência, você faz o inverso do período. Ok? Frequência é 1 sobre tesão. No lugar do tesão você coloca 0,10. 1 por 0,10 acaba ficando 10 Hz. Tá bom? Aliás, 10 Hz é a frequência que é a resposta do item B, que ele pede também. A velocidade, virei 2 pimentas, rasguei a faringe. Então o 2 se repete, o π é 3,1, o raio é 0,6 e a frequência é 10. Isso dá 37,2 metros por segundo. Multiplica por 3,6, isso aqui acaba dando 134 km por hora. Tá bom? O B era a frequência você já calculou. Aí depois ele pergunta assim: caso o período aumente, conclui-se que o carro aumentou ou diminuiu a velocidade.
Vamos lá? O que significa aumentar o período? Aumentar o período significa ficar mais lento, ok? Período não é um tempo de uma volta. Se o tempo aumentou, é porque ficou mais lento, tá bom? Se a gente divide por coisa grande, o resultado fica pequeno, portanto a velocidade diminui. A próxima questão, uma questãozinha bem bonitinha, ela fala assim, ó, ela pergunta: a distância percorrida por uma charrete construída com rodas idênticas, de raio 60 centímetros, que executam 3.000 voltas cada uma. Vamos lá? Primeira coisa, ó, a distância percorrida vai ser 3.000 vezes uma volta da roda. Uma volta equivale ao perímetro da circunferência. E o perímetro da circunferência é 2πr, tá bom? Então, para encontrar a distância total, basta você fazer 3.000 vezes o perímetro da circunferência. O 2 é da fórmula, no lugar do π, coloca 3,14. O raio ele te deu 60 centímetros é 0,6, tá? Fazendo a continha, você chega em 11.304 metros. Dividindo por 1.000, isso dá 11,304 quilômetros. Ok? E a melhor alternativa aí é a sua alternativa C de casa. Bom, a próxima questãozinha, questão bonita, questão da Unicamp, né? A questão da Unicamp, ela dá uma figurinha aí contendo um esquema de leitura, né? De um CD, de um DVD, de uma mídia qualquer, tá bom? Aí ela pergunta assim pra gente: quantas informações magnéticas passam por segundo pela cabeça de leitura, se ela estiver posicionada a 3 centímetros do centro? Primeiro vamos encontrar a velocidade desse disco que está girando aí. Vamos lá? Virei 2 pimentas, rasguei a faringe. No lugar do pi, coloca 3. No lugar do raio, ao invés de colocar 3 centímetros, eu dividi por 100. Tá bom? E a frequência aí ele te dava, era 120 Hz. Fazendo a continha, a gente chega em 21,6 metros por segundo. O que isso significa? Que em um segundo, a distância percorrida por um ponto da periferia do disco é de 21,6 metros. Tá bom? Nós sabemos que em 0,2 micrômetros, micro é 10 a menos 6. Nesse comprimento aqui é gravado uma informação. Então, nesse comprimento grandão aqui, são gravadas X informações. Multiplicando em cruz, você chega nesse valorzinho aqui. 1,08 vezes 10 à oitava informações gravadas. Isso está na tua alternativa D de dado. Tá bom? A próxima questão, questão 273, fala assim, ó. As rodas de uma bicicleta possuem raio igual a meio metro e giram com velocidade angular constante, um MCU, igual a 5 radianos por segundo. Aí ele quer saber qual é a distância percorrida em metros por essa bicicleta em um intervalo de tempo de 10 segundos. Vamos lá? Bom, primeira coisa, eu vou encontrar a velocidade linear da bike. Vi, bunda, ri. O ômega é 5, o raio é meio. Portanto, isso dá 2,5 metros por segundo. Tá bom? Joga lá no triangulinho. O ΔS é a velocidade vezes o tempo. A velocidade é 2,5, o tempo é 10. Portanto, a distância percorrida é 25 metros. Ou então, o aluno podia fazer por regrinha de 3. Ó, em 1 segundo anda 25 metros, portanto, em 10 segundos em 1 segundo 2,5, né? Afinal, eu tenho velocidade de 2,5 metros por segundo. Isso quer dizer que em 1 segundo eu percorro 2,5. Portanto, em 10 segundos,
eu percorro 10 vezes mais. Multiplique em cruz, você chega em 25 metros, que obviamente é a mesma coisa ali de cima. Tá bom? A última questãozinha é o desafio FUVEST, tá? Então isso aqui é uma criança. Essa criança está girando aí num carrossel. Esse carrossel gira com frequência de 0,25 Hz, tem raio de 2 metros, tá? E ele quer saber a velocidade tangencial desse pontinho, tá? Você pode falar velocidade tangencial, velocidade linear, o módulo delas é equivalente. Vamos lá? Lembra que eu falei que essa formulinha aqui é a mais importante da aula? Então partiu. Virei 2 pimentas. Rasguei a faringe. O 2 é da fórmula, no lugar do π você coloca 3. No lugar do raio, a FUVEST disse que o raio era 2. E a frequência era 0,25. Tá bom? Quando a gente faz essa continha, a gente chega em 3 metros por segundo. Aí acontece o seguinte. Em um determinado momento, a criança que estava aqui, ó, ela pega essa bolinha e joga a bolinha em direção ao centro. Então a bolinha ela passa a ter 2 velocidades. Uma que era aquela velocidade que já tinha e uma devido ao lançamento. Como essas duas aqui são perpendiculares, ó, o resultante entre elas você faz por pitch. Então a velocidade resultante em relação ao chão ao quadrado é a hipotenusa. Aqui eu tenho um catetinho ao quadrado, o outro catetinho ao quadrado. Só que como aqui é 3, como aqui é 4, esse é manjado, né? A hipotenusa tem módulo igual a 5. Tá bom? E por último, ele pede o ângulo formado entre o U e o VR. Como o U é a hipotenusa, como o VR é o cateto adjacente, quem amarra os dois é cosseno. Tá bom? Então, cosseno de θ é igual cateto adjacente a ele, que é o 0,4, dividido pela hipotenusa, que é o azulzinho. Tá? Então, cosseno de θ é igual a 4 dividido por 5, que é 0,8. Tá bom? Como ele não deu, como não é um ângulo famosinho, fica bem foda de a gente descobrir quem é esse ângulo, né? Então a gente pode dar como resposta a seguinte notação. θ é um arco cujo cosseno dá 0,8. Ou então você deixa assim mesmo, tá bom? Já dá para entender. Bons estudos a todos vocês. Capricha nesse módulo, porque ele cai bastante, hein, galera? Beleza? Ó, olha o horário que é. Tá dando para ver aí, ó? Peraí. 00:16 e eu gravando aqui para vocês, hein? Ó, então honra o meu esforço aqui através do seu esforço aí. Tudo destinado aí à tua aprovação, ok? A minha parte eu fiz. Agora faz a tua aí. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.